O grande imperador Carlos Magno. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, 1742 a 1814, depois de Cristo. Imperador medieval. Foi o responsável pela construção de um grande império, tão grande como o Império Romano. O Império Romano, na realidade, uma política dominante em quase toda a Europa, como também no Mediterrâneo, por quase meio milhão de anos, quando aconteceu a sua queda política, em 476 depois de Cristo. Com o desmoronamento, a Europa perdeu a unidade do império. Tornou-se um continente dividido, fragmentado, por diversos reinos rivais. Centros de poderes individuais, governado por diversos monarcas. A Europa estava retalhada. A única coisa que existia em comum era o cristianismo, transformando na principal sustentação da sociedade feudal na Idade Média. Embora Roma, onde residiam os papas, permanecesse como o centro espiritual da Europa, o eixo militar tinha sido mudado para o norte da Europa, onde estavam os povos francos, no final do século VIII. O líder mais poderoso da região, com apenas 26 anos, seu nome, Carlos Magno, o filho de Pipino o Breve, considerado um dos maiores governantes da história da Europa, após derrotar alguns reis. O rei do povo romano fez com que a maior parte dos estados do norte da Itália ficasse sob o controle do reino franco. Logo em seguida vai ao encontro do Papa. Descobre que o objetivo do mesmo era igual ao seu. Carlos Magno desejava tornar-se o rei de um grande império. Adriano I precisava de uma força política unificada e dominante, que governasse a Europa e que fosse aliada, exatamente, do Vaticano. O objetivo fundamental: proteger e ajudar militarmente, expandindo o cristianismo, usando da mesma estratégia dos exércitos mouros, a fé sustentada pela espada, difundir o Islã. Desse modo, com a proteção do Vaticano, Carlos Magno acrescentou seu império, Dinamarca, Alemanha e parte significativa da Europa Central, incluindo a França e parte da Itália, reconquistando parte da Itália, da Espanha e dos mouros. O mais importante dessa história: Natal do ano 800 depois de Cristo, na missa um golpe oportunista do Vaticano, inesperadamente, em uma atitude política, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, sucessor de Adriano I, como imperador dos romanos. Com esse fato religioso, o Império Romano do Ocidente, que deixara de existir há 325 anos antes, estava presente novamente ao cenário político mundialmente, dessa vez com o nome de Sacro Império Romano. Carlos Magno ganhou o respeito dos povos do seu novo império, determinou politicamente a oficialidade do cristianismo como religião, sob a liderança do Papa, ajudando ainda o Vaticano a ter o seu próprio território político, com a formação também do seu exército. A religião sempre foi um lucrativo negócio da nobreza. Com a nova política, a Europa novamente transformou
em um território unificado e pacífico. A paz romana voltou a reinar, motivo pelo qual o governo de Carlos Magno deu à Europa muito brilho no turbulento milênio que tinha destruído a Europa. Após a queda do Império Romano, esse fato político foi uma das razões do sucesso do cristianismo. Após a mudança do Império, posteriormente o mesmo fato levou à divisão da religião cristã em tendências. A reforma atendia à perspectiva da criação das monarquias nacionais. Isso até a proclamação das repúblicas. O objetivo do Vaticano foi sempre um instrumento de defesa do seu próprio reino e, por outro lado, também da defesa da nobreza. E, desse modo, constituiu-se o grande império. Artigo escrito pelo professor Edjário Dias de Vasconcelos.